Então vamos lá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NTSL. Este é o módulo de automação. Finalmente chegamos aonde a gente vai colocar em prática tudo que nós aprendemos nos módulos anteriores, né? E com base nisso, vamos criar um robô do zero, né? Estruturar um robô do zero, entender e automatizar ele nos diferentes tipos de modo de execução, tanto OHLC quanto Tick-a-Tick, tá? Então, este é o módulo que vamos praticar a execução e a criação de uma estratégia. E seguindo fielmente o nosso manual, ele nos dá, neste momento, ensinando a gente, né, a como sobre a automação de estratégia, o módulo de automação de estratégia, né, e qual é o objetivo dele e tudo mais. Porém, nós temos aqui apenas o módulo, mas para que nós tenha, possamos utilizar o módulo, nós precisamos de uma estratégia, né? Então é agora que nós vamos começar a desenvolver uma estratégia. Então, qual seria o primeiro passo? Eu vou criar aqui uma estratégia em branco, tá? Então ele já abre aqui para a gente o editor, certo? O que eu vou fazer? Eu vou entrar no site do centro de investimento, tá? E vou entrar aqui no meu usuário, que é um usuário assinante, contato arroba contabilidade AT. Esse assinante eu tenho aqui, na verdade ele não é um assinante, né? Ele é free também, então já dá para usar aqui. Então vou entrar, pedir aqui para nossa IA criar uma estrutura do zero para a gente, tá? Eu vou pegar uma estrutura básica. Então, crie uma estrutura básica de código em NTSL apenas para eu poder criar um robô. Então, a nossa IA, ela está melhorando, tá? Nesse momento, ela vai dar para a gente bases da estrutura de NTSL, tá? Para que a gente possa desenvolver, vai nos ajudar a pensar um pouco mais, né? Então aqui ela já trouxe para a gente, claro, vou te apresentar uma estrutura básica de um código NTSL, né, Logical Trade System Language, para que possa iniciar a criação do seu robô de investimento. Essa estrutura inclui seções de parâmetros, variáveis e código principal, além de um exemplo simples de sinal de compra e venda, tá? Então eu vou copiar essa e aí ele dá também uma explicação da estrutura, né? Vou copiar essa estrutura aqui e vou colar aqui, tá? Então vamos verificar aqui a síntese. Ele aqui esqueceu de colocar o início, né? O início e fim, beleza? Ok. Então, beleza, ele deu aqui definindo os parâmetros fixos que não mudam durante a execução constante, né? Então, ele deu aqui para a gente uma constante de volume, né? Horário início e horário fim. Ele deu sinais aqui de variáveis, né? O sinal de compra booleano, sinal de venda booleano, preço de compra, né? E preço de venda, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar tudo isso aqui, tá? Vou zerar essa estrutura. Vou zerar também o volume, ok? Vou deixar aqui só o horário início e fim. Vou tirar isso aqui também, as variáveis. Na verdade, eu vou ter que deixar porque senão vai dar erro, tá? Nós precisamos ter aqui isso aqui. Não tem como a gente desenvolver aqui, ter um escrito var e não ter nada, né? Então, vou aumentar aqui para a gente poder estruturar o código do zero, tá? Então, vamos prestar bastante atenção nessa aula, porque ela vai definir bastante coisas. Então, ele já deu aqui pra gente uma estrutura completa, tá? Você viu que eu excluí aqui, ele já deu
uma estrutura completa para a gente poder utilizar, tá? Eu vou deixar aqui aberto a biblioteca funções, tá? E eu vou trocar por parâmetro, ok? Porque aí nós conseguimos conversar com o mundo externo, né? Trocar isso aqui por fora. A gente já aprendeu a declarar os parâmetros, né? E aí nós temos aqui os parâmetros já pré-definidos. Vou deixar só horário e fim e horário início, tá bom? Vou colocar aqui 900, que seria 9 horas, e aqui às 17 horas, tá? Vou deixar essas variáveis aqui. Preço de compra e preço de venda eu vou tirar, tá? Vou deixar só o sinal de compra e o sinal de venda, tá? Eu vou salvar essa estratégia como modelo curso NTSL, tá? E aí nós temos aqui uma estrutura inicial, ok? Eu só não vou tirar isso aqui, ó, porque senão ele vai dar erro, né? Mas o ideal da estrutura inicial é só isso aqui, ó. Essa seria a estrutura, mas com base nisso, o que vai acontecer se eu verificar aqui a síntese, ó? Ele dá o erro, né? Porque eu preciso ter os itens, né? Mas nós podemos deixar assim por enquanto. Então, essa é a estrutura inicial de um código, tá? Então, parâmetros, as variáveis, início e fim. Essa é o esqueleto de um código, né? Então, agora para poder criar, eu preciso entender o que eu vou usar como parâmetros, quais são as variáveis que eu vou criar e depois atribuir os valores das variáveis, criar os fluxos e controles de execução, né? E tudo isso com base naquilo que nós aprendemos até o momento. Então, essa primeira aula vai ser a estrutura básica de um código, igual nós começamos a aprender lá desde o início, né? Qual é a estrutura básica de um código. Então, vamos iniciar com base mesmo do zero, tá? Então, isso aqui é o zero absoluto. Parâmetro, nós podemos também criar constantes, né? Mas eu vou começar a criar com parâmetros porque conseguimos utilizar e conversar com o mundo externo. As variáveis, porque nós precisamos das variáveis, dar os nomes para ela, e o bloco de início e fim, onde a gente vai atribuir os nomes das variáveis e definir os controles de fluxos e execução, certo? Então, desejo você paz e prosperidade. Até a próxima aula.